Olá, amigos! Gostaríamos de falar com vocês um pouco sobre o trabalho que temos desenvolvido no projeto Escatologia sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse eu costumo chamar de o livro que esclarece o passado e ilumina o futuro. O livro de Apocalipse constitui-se a mais grandiosa e completa revelação que a humanidade recebeu sobre o seu futuro. Não obstante, muitos têm medo deste livro e fazem dele um mistério, quando o seu próprio nome já traz o oposto, que é a revelação. Muitos acham que se trata de algo complicado e codificado para que ninguém entenda. Outros, desprezando o contexto amplo da Bíblia, fazem um péssimo uso de suas figuras, criando fábulas que nada têm a ver com a verdade, sem contar com a diversidade de interpretações particulares exercidas por certas linhas teológicas. Muita gente tem até medo desse livro. Isso inclui até muitos teólogos. Parece achar que Deus resolveu emaranhar e complicar a revelação para que ninguém entenda. Neste caso, o nome do livro não deveria ser revelação, mas complicação. Mas não é isso. O livro de Apocalipse, ao ser interpretado à luz da própria Bíblia, nos traz um conteúdo claro, consistente e até simples de entender. É um livro muito bem organizado e estruturado pelo Senhor do Universo e da história. Apocalipse é uma revelação poderosa, detalhada e infalível em todos os seus detalhes. Deus cuidou de cada detalhe quando trouxe ao nosso conhecimento os pormenores de um futuro que só o seu poder poderia revelar. Assim, a forma como suas informações são distribuídas e organizadas trazem em si mesmo, no livro de Apocalipse, uma grande riqueza de informações. Cada cena, cada figura, personagem, elemento, ao ser entendido no contexto bíblico, ilumina o entendimento da grande revelação que Deus quis nos dar. Mas temos uma dificuldade aqui. Escatologia não se explica com textos rápidos e frases de efeito, mas com um estudo profundo, sistemático e progressivo da revelação na palavra de Deus. No entanto, temos hoje em dia uma cristandade que se interessa mais por enlatados escatológicos do que por estudos sérios e profundos. Observe que, mesmo na organização do livro, extraímos informações indispensáveis para a perfeita compreensão do que Deus nos revelou. Ao entender todas essas figuras e representações, estaremos então de posse de uma compreensão ampliada da revelação. Basicamente, o livro está organizado assim. O texto básico do livro de Apocalipse, ele é composto por 404 versos, dividido em 22 capítulos. E para fins de análise, o conteúdo, ele pode ser dividido segundo a sua estrutura, da seguinte forma. O fluxo de informação contém 20 blocos, ordenados e sequenciais ao longo desses 404 versos. Cada bloco possui cenas de ação e informações que somam cerca de 66 cenas. Cada cena contém personagens, elementos e símbolos bíblicos, sendo que os mais relevantes totalizam 146 personagens, 208 elementos bíblicos e 143 símbolos bíblicos, apenas contando os mais relevantes da interpretação. Tudo isso constitui-se conclusões após estudos detalhados das profecias no contexto amplo da Bíblia, da história, da ciência e da tecnologia, a qual é uma marca importante na marcação do tempo escatológico. Uma forma concentrada de ver é pelo diagrama da figura que nós mostramos aqui agora. Veja que os 20 blocos de informação se alternam entre blocos descritivos, em azul, e em blocos de períodos, que corresponde aos períodos escatológicos descritos. Assim, o livro de Apocalipse contém blocos que descrevem e blocos que mostram os períodos escatológicos. Os blocos descritivos, em número de 12, procuram lançar luz sobre os blocos de períodos que se sucedem, em número de 8. Isso nos dá um total de 20 blocos de informação. Uma forma ainda mais clara de ver está nesse diagrama, que mostra a sequência da revelação. Assim, nós ordenamos da seguinte forma. Observe detalhadamente esse diagrama. Primeiro, o bloco 3 corresponde ao período da Igreja na Terra. É precedido e preparado por 2 blocos de informação
que chamamos de fluxo da revelação, o bloco 1, e a identificação de personagens importantes para a história da igreja, que nós chamamos de bloco 2. O bloco 6 corresponde aos eventos pré-tribulacionais. Ele é precedido por 2 blocos de informação que chamamos de a comissão do juízo, o bloco 4, e a revelação dos 6 primeiros selos, que é o bloco 5. O bloco 8 corresponde à primeira metade da última semana de Daniel e trata das 6 primeiras trombetas. Ele é precedido pelos blocos de informação que chamamos de revelação do 7º selo, bloco 7. Lembrando que o 7º selo contém o cenário de acerto de contas necessário entre a humanidade e Deus para estabelecimento do milênio. Sem este acerto de conta, não pode ser estabelecido o milênio. Isso se dará então através das 7 trombetas, sendo que a 7ª contém as 7 taças da ira que consumam e completam juízo sobre a terra e seus habitantes. O bloco 12 corresponde à segunda metade da última semana de Daniel. Trata do juízo contido nas 7 taças da ira. Ele é precedido pelos blocos descritivos de figuras da grande tribulação, o bloco 9, a 7ª trombeta, que é a liberação das 7 taças da ira, o bloco 10, e eventos da grande tribulação, que é o bloco 11. Aqui é claramente visto a besta tomando forma, o último império mundial em oposição a Deus. O bloco 16 corresponde agora à vinda de Jesus e a sua manifestação na terra. Ele é precedido pelos blocos de informação sobre a Grande Babilônia e a Besta, bloco 13, o extermínio da Grande Babilônia, o bloco 14, e precede as bodas do Cordeiro com a Igreja, que corresponde ao bloco 15, a qual substituirá a Grande Babilônia no controle do mundo e operará e governará o mundo no milênio com Cristo. O bloco 17 trata dos eventos pré-milenares, como uma preparação para a entrada no milênio. Observe que o milênio em si não é tratado em detalhes no livro de Apocalipse, mas nos profetas, cujas profecias são constantemente lembradas e exaltadas neste livro. O bloco 18 trata dos eventos pós-milenares, como uma preparação para a entrada na nova criação e eternidade. O bloco 19 trata agora da revelação simbólica da grandeza e a beleza da nova criação. Uma vez que tange assuntos de uma nova dimensão, temos que entender que é uma revelação de símbolos que mostram e procuram mostrar melhor essa grandeza e beleza da nova criação. Já o bloco 20 trata do encerramento do livro, através de várias advertências que chamamos de advertências finais. Lembramos que os nomes que damos a cada bloco correspondem ao que achamos mais conveniente em nossa análise, e só poderá ser completamente compreendido ao estudá-los. Então, nós temos aqui uma passagem pelos blocos do livro de Apocalipse, mas podemos ver isso também de uma outra forma. Uma outra forma de ver este livro de Apocalipse é como seguindo uma estrada, que começa a sua revelação na terra e termina na eterna Jerusalém celestial. Olhe agora este diagrama. Os balões neste diagrama representam os blocos de períodos, e as marcas no caminho são blocos descritivos, que preparam e esclarecem os períodos que se sucedem seguindo a estrada. Nós começamos então, voltando ao fluxo da revelação, que explica a origem, como a revelação do Apocalipse chegou até nós, a identificação, que define os importantes personagens do período descrito no bloco relacionado ao período da Igreja na Terra. A comissão do juízo nos mostra todos os elementos importantes que comandarão, testemunharão e executarão esse juízo, o qual estará contido no 7º selo. No entanto, vemos com clareza que este juízo não será levado a efeito antes dos importantes e esclarecedores eventos pré-tribulacionais. A revelação dos 6 primeiros selos, eles mostram, diante da comissão, os cenários causadores dos juízos. Juízos estes que foram concentrados no 7º selo através das trombetas e taças. Porém, antes da revelação desse juízo, que é o 7º selo, o Apocalipse ocupa-se de nos mostrar os eventos pré-tribulacionais, que sem a execução desses eventos não poderá ser dado sequência ao juízo. O 7º selo é a revelação de como serão quebrados e desatados através dos juízos todos os elementos da profanidade sobre a terra e a preparação para o milênio.
Na sequência, temos as 6 trombetas, que trazem um tipo específico de juízo sobre os habitantes da terra. Tomam efeito sobre a terra as consequências da história profana do mundo. Elas trazem também um alerta de última chance para a humanidade reconhecer os seus desvarios e se voltar para Deus, rejeitando a besta e suas mentiras. A grande tribulação agora toma forma dos eventos e figuras da grande tribulação, a qual contém as 7 taças nas quais se consumam a ira de Deus. As 7 taças são um prosseguimento e uma evolução das 7 trombetas. Uma clara explicação sobre a besta e Babilônia, bem como sua completa destruição, é mostrada aqui, precedendo a vinda de Jesus. As bodas do Cordeiro também qualificam a igreja para reinar com Cristo e trazer ao mundo um período de paz, prosperidade, justiça e conhecimento de Deus. Assim, a vinda de Jesus traz a destruição do profano e uma completa restauração do planeta. Os eventos pré-milenares incluem a prisão de Satanás e a primeira ressurreição dos mártires pela besta, isto é, os mártires que morreram pela besta, mas por causa do testemunho de Jesus Cristo. Muitos morrerão e não será por causa de Jesus Cristo. Nesse ponto, a revelação pula para o fim do milênio, com a destruição dos rebeldes e o juízo final. Temos agora mostrada a grandeza da nova criação, a nova Jerusalém. E também, através das advertências finais, Deus incentiva os fiéis a perseverarem a fim de herdar todas as coisas na vida eterna. Considerando então os 20 blocos no fluxo de informação, as 66 cenas, 143 símbolos, 146 personagens, 208 elementos bíblicos, serão cerca de 583 itens para estudar e entender. Não é tanto quanto parece. Você vê mais informação do que isso em um só dia de e-mails, Facebook e YouTube. Lembre-se também que Deus nos deu cerca de 100 bilhões de neurônios e toda a Bíblia como consulta. Iluminados pelo Espírito Santo, teremos então um entendimento completo e total, com clareza, de todas essas profecias. Além disso, meus amigos, muitas dessas figuras vocês já conhecem e tiveram contato em sua vida de estudo na Palavra de Deus. E isto é apenas o começo. Todo esse imenso conteúdo está sendo preparado em um objeto contendo cerca de 590 páginas de informações e mais de 200 páginas de material para complementar o entendimento do livro de Apocalipse. É um grande e extenso trabalho, mas vale a pena. A grandeza das revelações do plano de Deus é tão gloriosa e transcendente que nos alimentará com fé, esperança e alegria nesses dias difíceis. Pouco tempo, mas que devemos ainda atravessar. Uma boa base antes dos estudos do livro de Apocalipse seria realizar o nosso seminário escatológico, que contém cerca de 20 horas de vídeo em 76 videoaulas. Sem nenhum fim lucrativo e com a ajuda de alguns patrocinadores, o projeto Escatologia tem reduzido o preço a apenas a manutenção das plataformas web, que é acessível a qualquer um. Aproveite essa oportunidade no link pastor.com.br/curso-online. Lá você verá as possibilidades para realizar este seminário. E na sequência estaremos lançando também os estudos completos sobre o livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que nós possamos caminhar essa jornada de conhecimento da revelação e nos tornar conhecedores das grandezas, das maravilhas que Deus, por sua vontade, bondade e misericórdia, quis nos revelar. Que Deus abençoe a cada um. Um grande abraço.